da mensagem. Tchau. Não. Ao caminho da cruz. Ao caminho da cruz. Estudando o livro de Hebreus, que nós estamos estudando, e ele nos direciona muito ao Evangelho, principalmente o Evangelho de João, porque o Evangelho de João ele é muito detalhista, ele enfatiza detalhes. Por que ele enfatiza detalhes? Porque ele era aquele que vivia sempre no peito de Jesus, encostado ao peito do Senhor, debruçado ao peito do Senhor, e intimidade. E ele foi comissionado no final de cuidar de Maria, e o Senhor, né, ele era uma pessoa que tinha intimidade realmente com o Senhor. E nós vemos eu vou passar alguns textos aqui, mas o ênfase maior está em João 13, tá? Você deixa aberto aí que depois nós vamos ler alguma passagem. Mas eu vou esmiuçar alguma coisa anterior aqui, que o Evangelho de João fala a respeito e nos mostra que tudo na nossa vida, e principalmente na vida de Jesus Cristo, tinha o seu tempo determinado para acontecer. Não ia acontecer nada antes que não fosse da vontade do Pai. Então nós vemos em João, no batismo, né, quando Jesus foi batizado, uma voz do céu, do alto, diz que este é meu filho, na qual me comprazo, a ele ouvi. Deus comissionou, primeiramente ele indicou que Jesus era o seu filho, e para que nós ouvíssemos a ele, estivéssemos atentos a todas as palavras que ele ia falar. Nós vemos que após o batismo, Jesus começou o seu ministério, começou após o batismo. Jesus tinha na faixa de 30 anos quando ele foi batizado, e mais média de 3 anos após o batismo, que foi o seu ministério de pregar e de libertar os cativos das prisões. Em João 2,4, você precisa abrir. Quando Jesus estava em Caná da Galileia no casamento, e o vinho do casamento acabou. Todos conhecem essa passagem. E Maria, sua mãe, intercedeu, falou: o vinho acabou, como assim? Você não vai fazer nada? E a Bíblia deixa bem claro, somente no Evangelho de João, fala assim: e Jesus disse para Maria: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegado a minha hora. No versículo 7, no capítulo 7, versículo 30, Jesus estava pregando no templo, e os guardas tinham uma ordem, um mandato para prender Jesus. E Jesus estava pregando no templo, e então os guardas romanos procuravam prender Jesus. A Bíblia diz: mas ninguém lhe pôs a mão, porque ainda não era chegada a sua hora. No capítulo 8, versículo 20, Jesus tinha subido ao monte, e quando ele voltava, estava indo para o templo, lhe trouxeram uma mulher adúltera, e todo mundo queria apedrejar essa mulher. E Jesus, todo mundo sabe essa passagem,
E Jesus os repreendeu e mostrou uma realidade na vida de cada um. E eles contendiam com Jesus porque Jesus falava que ele era o Filho de Deus, que ele era enviado do Pai. E as pessoas ficavam nervosas, bravas, querendo matar Jesus, prender Jesus. E Jesus falava: eu testifico de mim, e o Pai que me enviou também testifica de mim. Então lhe perguntaram: onde está o teu Pai? Eles queriam questionar aquilo que Jesus falava a respeito do Pai. E Jesus fala: não conheceis a mim nem meu Pai. Se conhecesseis a mim também, conhecereis a meu Pai. E ninguém o prendeu no tempo, porque não era ainda chegada a sua hora. É interessante que me puxou essa parte: ainda não é chegada a minha hora, não é chegada a sua hora, não chegava o tempo. Nós temos que entender que tudo tem o seu tempo determinado para acontecer. E às vezes nós queremos apressar as coisas, né? Queremos passar adiante daquilo que está determinado pelo Pai, tá? Então aproximou-se o momento da cruz. Aí muda o contexto. Quando Jesus foi verdadeiramente já para a caminho do Calvário, aí muda o contexto das coisas. No capítulo 12, 23, e era festa da Páscoa, eram os preparativos da Páscoa, a cidade estava cheia, e a palavra do Senhor fala que alguns gregos rogavam, querendo ver Jesus, e os seus discípulos ali, Tiago, e fala para Pedro, o João, que os gregos queriam ver Jesus. E Jesus disse: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muitos frutos. E no versículo 27, agora está angustiada a minha alma, e que eu direi eu? Pai, salva-me desta hora. Mas precisamente com este propósito vim para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. No capítulo 17, versículo 1: e tendo terminado os seus ensinos no cenáculo, antes de ir para o Getsemane, Jesus, na oração sacerdotal, diz: Pai, é chegada a hora, glorifica o teu filho, para que o teu filho te glorifique a ti. Tudo tem o seu tempo determinado. Isso que a palavra do Senhor nos mostra. É isso que Deus em Cristo nos deixa bem claro. Jesus sabia que a sua hora era chegada. Jesus andou rigorosamente debaixo da agenda de Deus Pai. Ele cumpriu rigorosamente a agenda traçada pelo Pai. Ele não desviou da rota, daquilo que estava determinado pelo Pai. Aquilo que fora determinado quando ele desceu do céu, veio para a terra, e já estava proposto pelo Pai. A cruz não foi um acidente na sua vida. Temos que entender. Muitas pessoas no mundo acham que foi um acidente, que foi alguma coisa. Não foi um acidente. A cruz, ele foi para a cruz, não foi para a cruz por causa das tramas dos judeus, pela traição de Judas, pela maldade que havia em Caifás e Anás, que eram governantes da época, pela covardia de Pilatos, pela gritaria insana dos judeus: crucifica-o, crucifica-o.
ou pela crueldade dos soldados romanos. Jesus foi para a cruz por um plano eterno elaborado pelo Pai. Então a cruz não foi qualquer acontecimento, foi um plano determinado pelo Pai. Não foi as circunstâncias dos acontecimentos que foram naquela época, naquela data, né? Não foi pela traição, não foi pela armação que houve por detrás de tudo, mas foi pela determinação do Pai. Nos textos nós vemos que Jesus sabia que estava indo para a cruz. Ele sabia que a sua hora tinha chegado, e na sua entrada triunfal em Jerusalém era o início das suas dores. Ele sabia. E Jesus adentra Jerusalém, né? Jerusalém estava com as ruas cheias de gente. Cada família já estava se preparando para imolar o cordeiro e celebrar a Páscoa. A morte de Jesus nessa época não foi por acaso. Não foi por acaso. Qual que era a comemoração da Páscoa? Eles lembravam o que da Páscoa? Libertação do povo. O sangue nos ombrais, lembram? Quem não tinha o sangue do cordeiro morria. Foram libertos. Jesus escolheu essa data para morrer por duas razões. Primeiro, o cordeiro da Páscoa é um tipo de Cristo, é um tipo de libertação mais vivido em toda a Bíblia. Segundo, a Páscoa era uma festa onde todo o povo se juntava em Jerusalém, onde os sacerdotes preparavam uma grande festa que marcava a saída do povo do cativeiro do Egito, quando Deus libertou o povo pelo sangue do cordeiro. Com isso também a morte de Jesus seria pública. Lá quando aconteceu essa libertação, toda a nação do Egito, toda a nação de Israel, todo o povo, isso se tornou claro e evidente, tornou-se conhecido pelos fatos. E a morte de Jesus também foi um testemunho público para toda a humanidade. Nós podemos dizer que, as coisas deste mundo, elas definem AC ou DC, antes de Cristo e depois de Cristo. Isso fica marcado, ficou definido para toda a humanidade, antes de Cristo e depois de Cristo. Diante desse clima, Jesus ministra aos seus discípulos a sua última lição, uma das suas últimas lições, e isso que eu quero deixar como ênfase para a igreja. Essa lição que Jesus ministra aos seus discípulos antes de ir para a cruz. Ele ministra sobre o amor e sobre a humildade. Essas lições são pilares que devem manter a nossa estrutura espiritual. São trombetas de Deus que soam aos nossos ouvidos. São luzes de alertas aos nossos caminhos. São exemplos vivos que precisam ser imitados por nós como cristão. E preste muito bem atenção em cada detalhe dessa lição que Jesus dá aos seus discípulos antes de ir para o Calvário. Primeira lição: é sobre o seu amor imensurável pelos discípulos e pelo povo.
João 13, 1, 3. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus. E no versículo 4, na sequência, o Evangelho diz que ele tirou as vestimentas de cima, deitou a água na bacia e passou a lavar os pés dos discípulos. Embora ele, conhecendo a respeito do seu sofrimento, a caminho daquela cruz e da morte horrenda que ele devia ter, ele continuou, a palavra diz que ele continuou amando os seus discípulos, e a palavra do Senhor fala que os amou até o fim. E em João 13:35 diz, ele fala: nisso conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiveres amor um para com os outros. Nós só seremos reconhecidos como discípulos do Senhor se nós tivermos o amor um para com os outros. Nós falamos na célula a respeito, em Hebreus 12, fala que sem a paz, sem a santidade, ninguém verá o Senhor. E nós atentamos isso, que são frutos do quê? Frutos do Espírito: paz, longanimidade, amor, temperança, domínio próprio, né? São tudo frutos do Espírito. E o cristão tem que viver no Espírito. A nossa vida tem que ser uma vida espiritual e não carnal. Ele fala que na nossa vida há uma guerra entre a carne e o Espírito. Um milita contra o outro. E nós vamos entender um pouquinho aqui. E se nós não vivermos no Espírito dia a dia, nós podemos ser reprovados pelo Senhor. Porque se nós não vivermos no Espírito, a carnalidade certamente reinará sobre as nossas vidas. E quem vive na carne não entrará, quem vive no pecado não entrará no reino do Senhor. Então, o mesmo sabendo que os seus discípulos o abandonariam vergonhosamente em poucas horas, deixando-a na mão dos pecadores, mesmo Jesus sabendo que Judas o trairia e que Pedro negaria 3 vezes, e que os outros se dispersariam, mas a Bíblia fala, a palavra do Senhor fala que Jesus continuou amando os seus discípulos até o fim. Jesus nos amou ao ponto de deixar a sua glória, vir ao mundo, se fazer carne, tornar-se pobre, ser perseguido, ser odiado, ser zombado, ser cuspido, ser pregado numa cruz, carregando sobre o seu corpo no madeiro os nossos pecados e morrer em nosso lugar naquela cruz. Este é um amor imenso, eterno, infinito, que vem do alto para conosco. É um amor incondicional. Ele nos amou, mesmo nós sendo pecadores. Não quer dizer que Ele ama o pecado. Somos amados do Senhor. Só que nós não podemos, que o mundo fala que
Deus ama, né, o pecador. Aquele que vive no pecado, a sua justiça será feita. Tem que distinguir essas coisas. Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Naquela cruz, a maior demonstração de amor que nós podemos ter na nossa vida é um amor imensurável, é um amor incompreensível por nós. Nós não compreendemos esse amor. Por mais que nós tenhamos razão daquilo que Ele fez, nós jamais compreenderemos plenamente o amor de Deus para conosco. É um amor eterno, infinito. Nenhum ser humano jamais poderá ter a dimensão completa desse amor. Nenhum homem jamais poderá descrever completamente esse amor. Nenhum poeta jamais conseguiu descrever esse amor. Em Efésios 3, 17 a 19, diz assim: e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Jamais nós podemos, como ser humano, desvencilhar e entender esse amor. Qual é a largura, qual é o comprimento, qual é a altura, qual é a profundidade. Todos os pecadores podem vir a Ele com ousadia e confiar no seu perdão. Que amor, hein? Ele está com o seu coração para receber todo o pecador que se arrepende verdadeiramente, e Ele o recebe e o perdoa. Jesus se deleita em receber pecadores. Jesus não nos lança fora por causa dos nossos fracassos, e jamais nos rejeita por causa da nossa fraqueza. Aqueles que vêm a Ele, Ele ama como ama desde o princípio, Ele ama até o fim. Aqueles que vêm a Ele, jamais Ele lança fora. Em João 6,37, todo aquele que o Pai me dá e vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Todos aqueles que vêm a Jesus com o coração quebrantado, com o coração compungido, com o coração arrependido, e se entrega a Ele, Ele é fiel e justo para nos perdoar todos os pecados. A segunda lição, a primeira lição é o grande amor, é o amor de Deus, imensurável. A segunda lição de Jesus é que privilégios não implicam em orgulho, mas sim em humildade. Vou repetir: privilégios não implicam em orgulho, mas sim em humildade. Versículo de 3 a 5. E sabendo este que o Pai tudo confiara nas suas mãos, e que ele viera de Deus e voltara para Deus, voltando-se da ceia, João 13. É o texto principal, João 13. Acharam? E sabendo este que o Pai tudo confiara nas suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima, e tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou a água na bacia e passou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Primeiramente, a lição: Jesus sabia quem ele era. Sabia? Sim, sabia. Jesus sabia de onde ele tinha vindo e para onde
ele estava indo, sabia? Jesus sabia da sua origem e o seu destino. Jesus sabia que ele era o Rei dos Reis. Jesus sabia que ele era o Filho do Deus Altíssimo. Jesus sabia que o Pai tudo confiara em tuas mãos. Jesus sabia que era o soberano do universo. Ele sabia de tudo isso. Mas a sua majestade não o levou a autoexaltação, mas a uma humilhação profunda. Vocês estão entendendo a mensagem disso? Ele sabia que era Deus, ele sabia que tinha vindo do céu, que ele podia fazer muitas coisas, mas ele se humilhou. Ele não se exaltou ser igual a Deus, mas se humilhou. Ele não levou a exaltação, mas se levou a uma humilhação profunda. Por isso que fala aqui, Jesus nos mostra que o privilégio não implica em orgulho, mas sim em humildade. O privilégio que ele tinha em ser tudo isso, ele não se orgulhou disso. Ele se esvaziou, se humilhou, se tornou servo, como nós vemos. O que ele sabia determinou o que ele fez. Ele sabia que podia, mas por isso que foi determinado. Uma lição para nós como cristãos: nunca seja orgulhoso daquilo que você é. Se humilhe. Aquilo que você é, aquilo que você tem, não pode te trazer orgulho no seu coração. Não pode ser motivo de exaltação de si mesmo, como nós vemos neste mundo. Pessoas, porque acham que tem alguma coisa, humilham as pessoas, rebaixam as pessoas. Funcionário, seja qualquer situação, humilham as pessoas por acharem que são alguma coisa. A sua humildade de Jesus não procedeu da sua pobreza, mas sim da sua riqueza. Nós só podemos ser ricos no Senhor quando nós somos humildes de coração, que nós amemos os nossos próximos como a nós mesmos. Sendo rico, ele se fez pobre, em 2 Coríntios 8:9. Sendo rei, ele se fez servo. Sendo Deus, ele se fez homem. Ele, sendo soberano do universo, se cingiu com uma toalha e lavou os pés dos seus discípulos. Só para lembrar que naquela época era costume que as pessoas, antes de se assentar na mesa, eles tinham que lavar os pés. Eles lavavam os pés, era costume. Eles tinham vindo de Betânia, segundo o texto, eles estavam vindo de Betânia, eles estavam cansados, seus pés estavam cobertos de poeiras. Eles não podiam assentar-se à mesa antes de lavar os pés. Esse era um serviço do escravo. Tinha um escravo. Você adentrava na sua casa, tinha um escravo que já colocava água na bacia e lavava os seus pés. Jesus estava no cenáculo com eles, com seus discípulos. Ainda não havia serventes, ali não havia serventes, não tinha escravo. Jesus esperou que eles tomassem a iniciativa de lavar os pés uns dos outros. Jesus esperou essa iniciativa. Como não houve essa iniciativa, porque eles estavam cheios de orgulho, eles não tinham, o coração deles era muito orgulhoso e eles não queriam fazer o serviço do escravo. Eles se achavam muito mais. Ninguém tomou a iniciativa. Eles abrigavam no seu coração
aquilo, se você atentar nos capítulos anteriores, eles contendendo quem era o mais importante, quem se assentaria à direita dele quando ele estivesse no seu reinado. Vocês lembram dessa passagem? Eles contendiam, querendo saber quem seria o melhor, quem era o melhor entre eles. Havia uma disputa, a contenda de quem deveria ser o maior. Eles pensavam que privilégios implicaria em grandeza, em reconhecimento, em aplausos, em regalia. Era o pensamento dos discípulos, mesmo eles estando ao lado de Jesus, ouvindo tudo que Jesus tinha ensinado, mas o coração deles não estava de acordo, e Jesus queria ministrar isso para o coração deles. Foi por meio de tais homens que se sentiram muito importantes, homens em cujo meio estava Judas, o traidor de Jesus. Mesmo sabendo que era o Filho de Deus e que tinha vindo do céu e voltava para o céu, Jesus cinge-se com uma toalha, deita água em uma bacia e começa a lavar os pés dos discípulos e enxugar-lhes com a toalha. Jesus repreende o orgulho dos discípulos com a sua humildade. Jesus mostra que o reino de Deus é maior aquele que serve. Não é isso? No reino de Deus, maior é aquele que serve. A grandeza do reino de Deus não é medida por quantas pessoas estão a seu serviço, mas quantas pessoas você está servindo. Para pensar. Para pensar nesse propósito. Não é quantas pessoas estão ao seu serviço, mas sim quantas pessoas você está servindo. Quantas pessoas você está amando. Devemos ter o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. E sendo Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Ele se esvaziou, ele se humilhou, ele sofreu morte humilhante e morte de cruz. Filipenses 2,6. Devemos nos revestir de humildade, porque aquele que se humilha será exaltado. Aquele que se humilhar será exaltado. Este é um propósito do reino de Deus para todos os cristãos. Jesus, sendo soberano do universo, cingiu-se com a toalha, e sendo o rei, se inclinou para lavar os pés dos seus discípulos. Como nós precisamos viver essa lição de Jesus no nosso dia a dia. Temos hoje muitas pessoas grandes dentro da igreja, mas poucos servem. Eu falei na célula, nós estávamos falando que muitas pessoas, muitos crentes, não só crentes, mas muitas pessoas que estão dentro da igreja, acham que a igreja está ali para o servir, que a igreja é obrigada a fazer tudo o que ele quer. A igreja é um local para nós nos reunirmos para a adoração ao Senhor. O quanto servir e amar, isso não vem de nós, é do Senhor. Então, se você é uma pessoa fiel a Deus, que se humilha diante do Senhor, pode ter certeza que Ele vai providenciar no tempo certo as coisas certas para você. E você não precisa ficar exigindo de ninguém e achar que a igreja
é obrigado a fazer tudo que você quer, da maneira que você quer, do jeito que você quer, do jeito que você determina. A humildade e o amor são virtudes que o homem do mundo podem não entender, se eles não compreenderem a doutrina de Cristo. Dos cristãos mais pobres ao mais fraco e ao mais ignorante, podem todos os dias encontrar uma ocasião para praticar o amor e a humildade. Deus nos coloca em situações diárias para que nós possamos exercitar o amor, a humildade. Quem quiser vir após mim, no seu dia a dia, negue a si mesmo, toma a sua cruz e siga. Tomar a cruz é negar-se o dia a dia, é negar a minha vontade, estar debaixo da vontade do Senhor. Cristo nos ensinou como fazer isso. O que Jesus teve em mente não foi um ritual externo, o lavar os pés, mas uma atitude interna que brota do coração humilde e da vontade de servir a Deus através dos irmãos. A terceira lição, amados, que Jesus nos deixa é a necessidade que nós temos de uma purificação diária. Temos que ser purificados diariamente diante do Senhor. No versículo 6 ao versículo 11, do capítulo 13. E aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: o que eu faço não sabes agora, compreender-o-ás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. E declarou-lhe Jesus: quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés. Quanto mais está limpo, está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Pois ele sabia quem era o traidor, e foi por isso que ele disse: nem todos estáis limpos. Pedro revela nesse texto mais uma vez o seu temperamento forte, contraditório. Ele era um homem assim, em todos os instantes você vê que ele era um homem que não concordava com nada. Ele era um homem carnal, totalmente carnal. No momento ele proíbe Jesus de lavar os pés, no outro momento ele quer ser banhado dos pés à cabeça. Então ele não tinha parâmetro para aquilo que ele falava ou pelas atitudes que ele tinha. Jesus, quando falou que ele negaria 3 vezes, ele que é isso, né? Eu estou falando assim comigo: que é isso? Você acha que eu vou negar? Para com isso, seu, né? Ele negou. Então ele, na cabeça dele, ele era o euzão. Pedro revela nesse texto que não entendeu o que Jesus estava falando. Ele via as coisas, mas não compreendia direito. Ele ouvia que Jesus falava, mas ele não entendia qual era o significado daquilo que Jesus falava. O seu coração estava certo, mas a sua cabeça estava completamente errada. Ao mesmo tempo que ele chama Jesus de Senhor, diz: de modo nenhum me lavará os pés. Pedro errou quanto ao estado de humilhação de Cristo, e errou também quanto ao significado do ato de Jesus.
Ele pensou num ato corriqueiro, enquanto Jesus falava de uma purificação espiritual. Ele estava olhando para as coisas naturais deste mundo e não estava olhando para coisas espirituais que Jesus queria mostrar. Pedro precisava entender o que era ser lavado por Cristo. Jesus não estava falando de uma lavagem física, mas sim de uma espiritual. Quem não for lavado, purificado, justificado e santificado por Cristo, não tem parte com Ele. 1 Coríntios 6, 11. Nós precisamos entender que Jesus nos lavou naquela cruz e nós vamos reinar com Ele em sua glória. Ele fez isso com seu sangue, nos lavou por completo. Na cruz, o Senhor nos lavou, nos limpou de todo o pecado, certo? Nos lavou, nos limpou, nos purificou de todo o pecado. Pedro precisava entender que uma vez salvo, nós precisamos diariamente nos lavar pelo Espírito. O nosso dia a dia, a obra da cruz, ela foi perfeita, mas se nós não nos lavarmos diariamente os nossos pés, nosso corpo pode estar lavado, mas os nossos pés estão sujos, e com o pé sujo eu não vou entrar no reino do Senhor. Mesmo que tiver com os pés sujos, eu não vou entrar lá, porque só vai entrar lá quem estiver purificado, lavado totalmente, dos pés à cabeça. E Jesus estava explicando que o lavar dos pés, por isso que ele fala que todo aquele que já tomou banho não precisa ser limpo novamente. Estou falando aqui para vocês entenderem melhor. Todo aquele que tomou banho já foi lavado, não precisa ser lavado novamente, mas sim ser purificado. E a purificação é o nosso dia a dia, nos purificar diariamente, confessar ao Senhor, nos arrepender, estarmos debaixo da vontade do Senhor, termos intimidade com o Senhor, buscá-lo de coração. Esse é o nosso lavar diário. Essa é a nossa vida como cristão, nos purificando, nos lavando diariamente. É um caminhar. Nós estamos na caminhada. E quando nós falamos na célula, não podemos perder o foco dessa caminhada. Quem já se banhou não precisa lavar os pés, senão, não precisa se lavar senão os pés. A salvação é uma dádiva eterna. A palavra lavar nos versos 5, 6, 8, 12, 14 é nítido e significa lavar uma parte do corpo. O completo, ele já foi feito na cruz. Jesus estava ensinando aos seus discípulos a importância de uma caminhada santa. Quando um pecador confia em Jesus, é banhado completamente e seus pecados são perdoados. 1 Coríntios 6, 9, 11, Tito 3 a 7, Apocalipse 1, 5. E Deus nunca mais se lembra dos seus pecados. Contudo, os crentes andam neste mundo e eles são contaminados e precisam se purificar diariamente, levando a cruz, morrendo para si e para o pecado diariamente. Não precisam ser justificados de novo, mas de constante purificação. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar e nos perdoar. 1 João 1,9. Quando andamos na luz, temos comunhão com Cristo. Quando somos purificados, andamos em intimidade com Cristo. Jesus, antes de subir ao céu, depois da sua ressurreição, a última vez que Ele falou com os discípulos, Ele tem um texto
eu não lembro agora, que ele fala assim: e quando eu for, vos enviarei aquele que vos convencerá e vos fará lembrar de todas as coisas. O Espírito Santo. Vivemos no Espírito. Como cristão, devemos viver no Espírito, andar em Espírito, e o Espírito nos convence de tudo o que é mal aos olhos do Senhor e tudo que agrada ao Senhor. Podemos pecar? Podemos. E a grande diferença do cristão para as pessoas mundanas é esse diferencial, o Espírito Santo, que nos convence e nos mostra que estamos pecando contra Deus. O mundo aí fora, não. Tudo é normal. Eu preciso viver a minha vida. Eu preciso, aproveitar a minha vida, porque Deus é amor. Deus é amor. Então, nós precisamos entender. Pedro precisava entender que os salvos precisam continuar a serem purificados. Precisamos ser purificados das nossas impurezas. Precisamos ser lavados para entrarmos no banquete celestial que Cristo tem nos preparado. Nossos pés precisam ser lavados diariamente na nossa caminhada. O mesmo sangue que nos lavou naquela cruz para a nossa salvação, agora nos purifica diariamente em nossa santificação. Segui a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Se nós não tivermos uma vida de santificação diária, purificação diária, a Bíblia deixa bem claro que ninguém verá ao Senhor. Na nossa vida diária, cotidiana, como cristão, devemos, primeiro, amar incondicionalmente. Não interessa se a pessoa corresponde, não interessa, você tem que amar. Segunda, sim, se humilhar. Terceira, se lavar diariamente, se purificar diariamente, viver uma vida santa diante do Senhor. E nisso conhecerão que sois os meus discípulos. Para concluir, esse texto que nós acabamos de ler e de estudar, ele considera e nos ensina 3 lições fundamentais. Diante dos privilégios devemos agir com humildade. Diante da contaminação do mundo necessitamos de purificação constante. Diante da vaidade do mundo precisamos aprender que a verdadeira felicidade é servir e não ser servido. Diante da eterna e do destino da eternidade e do destino da nossa alma, precisamos estar vigilantes para não cairmos no abismo da hipocrisia. Por isso que Jesus chamava os sacerdotes de hipócritas, pois que estavam dentro do templo e não viviam aquilo que eles deviam viver. E no texto de João mesmo, João acho que 13 ou 14, Jesus contende com eles: olha, é só ver, a Bíblia fala a meu respeito, testifica de mim, e vocês não compreendem, questionam. Que nós possamos viver essas lições que Jesus nos ensina nesta noite, através do Evangelho de João 13, que nós tenhamos a graça de podermos viver e ser aprovado por Ele, e sermos santificados por Ele.
a nossa caminhada para a cruz do Calvário, né? Então Jesus nos deu o maior exemplo, mesmo ele sabendo para onde ele ia. Ele nos deixou exemplos de vida para que nós possamos prosseguir para o alvo. Ele já fez, ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, os nossos pecados. Isaías diz, em nome de Jesus, amém?